Amém, irmãos? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vocês podem ficar sentados aí mesmo, tá? O livro que nós vamos estar iniciando, né, a leitura, é difícil de achar, mas eu vou esperar todos acharem. Livro de Mateus. Facinho, né? É o primeiro livro do Novo Testamento, então é fácil. Aleluia. Mateus capítulo 10. Amém? Mateus capítulo 10. Eu acho que eu não cumprimentei os irmãos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A gente fica doido para dar a partida e às vezes pula alguma etapa, né? Mas glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, quinta-feira, culto da família, né? Vamos estar dando início aí a um tema, né, muito bom para a igreja. Mateus capítulo 10, versículo 1. Diz assim o texto, amém? Amém. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Querido, eu quero que você grave bem esse versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, né? Eu vou ler de novo, preste atenção. Tendo chamado os seus 12 discípulos, eu creio que tem muitos discípulos aqui, amém? Amém. Deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Por que eu pedi você para prestar atenção, né? Esse finalzinho aqui, onde ele diz para expelir e curar toda sorte de doença e de enfermidade. O que acontece? A mensagem de hoje, ela é justamente sobre esse tema, né? O tema é milagres, os milagres de Jesus. E até o final dessa mensagem, eu creio que algo vai ser mudado um pouco mais dentro de nós, na questão dos milagres de Jesus. E que você possa, ao sair daqui, querido, ter alimentado, ter saciado, né, dessa palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus, aqueles textos que nós vamos estar lendo, é que vai trazer um fortalecimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso coração. Porque a palavra, nós aprendemos com a palavra que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Então, é isso que vai trazer a diferença. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 6, ele diz assim, 6:10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entenda que não é na força do pastor, não é na força do pregador, mas é na força do poder de Deus. Amém? Fortalecido nessa presença. O nosso amado pastor me pediu para que eu estivesse dando início, né, a essa ministração sobre esse tema, os milagres de Jesus.
Abra, querido, totalmente a sua mente e o seu coração, e eu sei que você vai sair daqui abençoado. Não sei como você chegou aqui, não sei como tem sido os seus dias, como tem sido as suas lutas, como tem sido os ventos que têm chegado até você, até na sua vida, às vezes na sua família, mas de uma coisa eu tenho certeza: nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus, Ele disse que quando nós estivéssemos reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio de nós. Então, querido, creia, Ele está aqui no nosso meio, né? E é Ele que vai testificar no seu coração como que Ele vai te ajudar, como que Ele vai trazer a paz que Ele disse que pode nos dar, a paz verdadeira, a paz que o homem não pode nos dar, a paz que o dinheiro não pode nos dar, a paz que os bens materiais não pode nos dar. Aqui em Lucas 12:15 ele diz que a vida do homem não consiste em abundância de bens que ele possui. Ou seja, a paz que ele quer te dar é uma paz que excede ao entendimento humano, que excede ao entendimento físico, que não tem nada a ver com dinheiro, com bens materiais, né? Então é essa paz que eu quero tentar, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que eu clamei a Ele para que Ele me ajudasse, para que eu pudesse entregar uma palavra que gerasse transformação e que gerasse dentro do seu coração o desejo daquele milagre o qual você tanto precisa. Amém, querido? E que você possa voltar para sua casa depois que terminar esse culto, com o seu milagre nas suas mãos. Não sei se está sendo transmitido, mas se estiver sendo transmitido, está sendo, né? Que você em casa também acompanhe a mensagem, que você possa apresentar diante do Senhor. Isaías 41, ele diz assim: apresentai as vossas demandas diante do Senhor, né? E o Senhor chegará com socorro para as suas necessidades. O propósito dos milagres de Jesus, querido, é apontar para a divindade dele, né? É ensinar para nós, neste presente, que ele pode operar em todas as áreas das nossas vidas. Em 1 Coríntios 15, ele disse que se nós esperarmos do Senhor, né? Se nós estivermos buscando o Senhor somente para essa terra, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós seremos os mais miseráveis dessa terra. Ou seja, querido, nós buscamos a Deus, nós temos que trazer esse entendimento para o nosso coração, para a nossa mente, que nós buscamos ao Senhor por algo muito maior que nós ainda não podemos ver, mas nós podemos imaginar. E a palavra dele diz que ele é poderoso para fazer muito mais daquilo do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. 1 Coríntios 2:9, a Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Então, querido, se nós esperarmos dele somente aqui nesta terra, nós seremos os mais miseráveis, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Amém? Aleluia! O propósito dos milagres de Jesus é para nos ensinar que ele vai operar tanto na área espiritual, na área física, né? Ou seja, quando nós falamos da área física, nós falamos de todas as áreas da nossa vida, né? No nosso relacionamento, você marido, você esposa, com certeza nós não podemos deixar, né, o Espírito Santo não entrar na área da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, no relacionamento, nos negócios, nas finanças. Nós temos que consagrar todas as áreas da nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas finanças, aquilo que ele faz chegar às nossas mãos. Nós temos que honrar o Senhor com o dízimo e com a oferta,
né? Porque é disso que a igreja cumpre, honra os seus compromissos, e nós temos que entender tudo isso. Então, ele pode operar em todas as áreas da nossa vida. Pula aí um pouquinho comigo, Marcos capítulo 10, aleluia. Marcos capítulo 10, versículo 48. Amém? Vamos ler o 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Querido, a Bíblia diz, aqui fala sobre a cura do cego de Jericó. A Bíblia diz que Jesus foi para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão, no capítulo 46, no versículo 46, ele diz: um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que é que eu quero trazer para a sua vida? O versículo 48, ele diz assim: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava por Jesus. Nós precisamos, querido, aprender a ouvir a voz de Deus, e não a voz do inimigo. Esses que vieram, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi. Como que você tem clamado, querido? Você tem ouvido a voz daqueles que tentam te calar, ou você tem seguido no seu propósito? Esse cego que estava sentado à beira do caminho, ele tinha um propósito. Ele percebeu, né? Não sei com qual o sentido, é claro que não foi com a visão, porque ele era cego, né? Mas ele percebeu que Jesus estava passando por ali, e ele não se importou com aqueles que o repreendiam, por causa do barulho que ele fazia. Então, o que eu quero trazer para a sua vida? Olha o versículo 51, no 50, versículo 49, 50 e 51, vamos ler os três. Diz assim, olha: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E a Bíblia diz, no versículo 52, que então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a... E o que ele fez? Seguia Jesus. O que eu quero trazer aqui para você com esse versículo, querido? Que nós precisamos aprender qual é a voz que nós estamos ouvindo, qual é a voz que nós não devemos ouvir. Aqui, aqueles que estavam mesmo ali seguindo a Jesus, tentaram repreender esse cego, mas ele não deu ouvido àqueles que tentavam repreender. E o que eu aprendo aqui, meu amado? É que nós temos que ter determinação quando nós buscamos o nosso milagre. Hoje é culto de milagre, e nós precisamos aprender com essa mensagem, com essa palavra, como que nós temos que ser perseverantes para tomarmos posse do nosso milagre.
A sensibilidade para ouvir esse cego não tinha, mas ele ouviu falar que era Jesus que estava passando por ali. O mesmo Jesus que está aqui no nosso meio nesta noite. E ele não desistiu do propósito dele. Ele falou, não, hoje é o dia da minha bênção. Diga comigo assim, hoje é o dia da minha bênção. Aleluia. Nós precisamos, querido, de estar com sensibilidade para ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos dessa sensibilidade. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, e quando Ele nos chamar, nós falamos, Senhor, eis-me aqui. Volta comigo aí lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 10. Diz assim, amém? Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Preste atenção, querido. Esse texto de 1 Samuel diz que a arca da aliança estava ali, a presença de Deus estava ali. Eli também estava ali naquele local. Amém? Mas somente quem estava ouvindo a voz de Deus era somente o menino Samuel. E a Bíblia diz que ele veio, acho que 3 vezes, que Deus chamou Samuel 3 vezes. Por que eu estou trazendo esse texto para você? Para que eu e você, querido, não tenhamos dúvida de quando nós ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia relata que a presença de Deus estava naquele lugar. Eli, o profeta Eli estava ali. Samuel estava ali. Mas somente Samuel estava ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez, né, chamando Samuel, Samuel. Ele foi até o profeta Eli e falou, profeta, me chamaste? Ele falou, não sou eu, não te chamei, pode voltar a dormir. Chamou a segunda vez, chamou a terceira vez, ele falou, não, volta a dormir, e se te chamar de novo. Quer dizer, o profeta Eli não estava ouvindo a voz, mas ele sabia qual que teria que ser a reação, qual que tem que ser a nossa reação quando nós ouvirmos a voz de Deus. O profeta Eli falou para ele, falou, olha Samuel, se você ouvir essa voz te chamando de novo, porque Eli sabia que a presença de Deus estava ali, mas ele mesmo não estava ouvindo, mas aí ele diz para Samuel, Samuel, quando te chamar de novo, você diz assim, olha, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Querido, quando você se dispõe a isso, a bênção do Senhor, ela vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor e tomar posse dessa palavra. Todos nós aqui cremos que Deus fala. Amém? Deus fala. Você já, tenho certeza que, se não todos, a maioria aqui já ouviu a voz de Deus. Já teve a experiência de ouvir uma voz que ele não sabia de onde que vinha. Eu mesmo já tive essa experiência. Uma vez eu estava sozinho e eu ouvi essa voz e eu olhei para o lado para ver se tinha alguém do meu lado, né? Mas eu estava buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, então eu sabia que aquela voz era do Senhor. Por isso que o profeta Eli sabia que aquela voz era do Senhor. Por isso ele orientou a Samuel, Samuel, quando te chamar, responde, fala o Senhor a Samuel, porque o teu servo ouve.
Amém? Aleluia. Jesus, querido, Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: nós não estamos sozinhos. A luta que nós enfrentamos, as batalhas que se deparam diante de nós, a Bíblia nos diz e nos garante, e Ele está dizendo para você nesta noite: eu estou com você, você não está sozinho, eu vou avançar junto com você, basta você ouvir a minha voz. O milagre, querido, é o sinal, os milagres que às vezes nós buscamos. Eu não sei qual que é o milagre que você chegou aqui nesta noite, né, no coração para apresentar para Deus. É errado, Amaury? Não, claro que não. Nós precisamos apresentar esses milagres para o Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que o nosso coração deseja, almeja. O milagre, querido, é o sinal que Ele está vivo e atuando no nosso meio. Mateus, volta comigo lá em Mateus 9. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 27. Amém? Diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Pula aí para o 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Sabe o que eu vejo nesse texto? Quando eles clamaram por Jesus, como clamou o cego Bartimeu, a Bíblia continua dizendo, olha, versículo 28, tendo ele entrado na casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Não sei, querido, qual o milagre que você está precisando, mas depende daquilo que você apresentar a Ele nessa noite. Depende da maneira que você vai colocar diante dele, porque Ele não simplesmente, Ele não chamou esse cego e tocou nele e curou ele, não. Ele perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Para Bartimeu, e Bartimeu já respondeu: eu quero ver, eu quero tornar a ver. Aí com esses dois cegos aqui, que eu acho interessante, queridos, partindo Jesus dali, seguiram-nos dois cegos. Eu vi um pregador falando sobre dois cegos seguindo a Jesus. Será que um estava guiando o outro? Como é que pode um cego guiar outro cego? Né? Seguiram-no, né? Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Aleluia. E o que eu acho interessante, no versículo 31, deixa eu achar o 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Mas Jesus tinha falado com ele: olha, vai e não diga a ninguém, não espalha. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que algumas vezes Jesus ele realizava o milagre e ele virava para a pessoa, para aquele que recebeu o milagre, e falava: gente, como é que você vai receber o milagre e não vai contar? E o mais interessante é que nós podemos olhar, pastor, na Bíblia, que esses que ele falou para não falar, falaram, contaram, e ele não amaldiçoou eles. Então, querido, se você recebeu o seu milagre, dá o testemunho, conta, fala para as outras pessoas, para que elas também, para que gere no coração delas também esse desejo de receber da parte do Senhor Jesus o milagre para a sua vida. E o que eu acho mais interessante,
Ora, o Senhor Jesus falava, vai e não conta para ninguém, né? E ali, esses dois cegos, tanto Bartimeu quanto esses dois cegos, a Bíblia diz que quando eles foram curados, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Eles cegos já estavam seguindo a Jesus. Foram curados, a Bíblia diz que eles continuaram a seguir Jesus. Porque não tem como, querido Deus, operar maravilhas, operar um milagre na minha vida e na sua vida, e nós abandonarmos Ele. Nós virarmos as costas para Ele. Apesar de que nós vemos algumas vezes as pessoas fazerem isso. Deus opera, Deus cura, até de doença ruim, e a pessoa dá no pé. Eu acho interessante que no livro de Marcos, a Bíblia fala, Marcos 5, ele conta sobre o gadareno, o endemoniado gadareno, que também foi curado por Jesus, que Jesus atravessa ali o mar da Galileia, para poder curar aquele endemoniado, cura aquele endemoniado, e ele queria o quê? Seguir Jesus. Mas o que que Jesus faz? Não, você não vai não. Ele queria entrar no barco com Jesus, falou, não, eu quero sair fora desse lugar, eu vivi más experiências aqui nesse lugar, eu morei aqui dentro de túmulo, né? Em sepulcro, que a Bíblia diz que o gadareno, ele morava em sepulcro, ele se cortava, tinha uma legião de demônios. E o mais interessante, querido, é que esse endemoniado também queria seguir Jesus. E Jesus fala com ele, não. Pergunta para mim, Amauri, por quê? Sabe por quê, querido? Para você que não sabe, para abençoar o seu conhecimento da palavra. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala para ele assim, olha, fica aqui, vai para o meio dos teus e anuncia tão grande salvação o Senhor te fez. Olha que coisa linda. Como é que Jesus, independente de você estar seguindo a Ele, de você estar ouvindo a ordem dEle, ou de qualquer maneira, esse gadareno, ele ouviu a voz de Jesus, ele obedeceu a voz de Jesus. Os cegos seguiram ele permitiu, mas esses outros precisavam ali daquele lugar, em Gadara, Decápolis, né? Onde era a cidade de Gadara, de Gerasa e outras mais 10 cidades, ali era um lugar que se chamava Decápolis. Então Jesus, ele precisava daquele endemoniado ali, tanto no meio da família dele, como dos conhecidos dele ali, porque a Bíblia diz que aqueles que viram ele todo sujo, endemoniado, todo cortado, agora olhava para ele, via ele limpo e sabia que tinha algo diferente na vida dele. Eu aprendo aqui com esse gadareno, querido, que quando o mundo olha para nós, ele fala, não, tem algo diferente na vida do Almir, não, tem algo diferente na vida do Rogério, tem algo diferente na vida do Josimar, tem algo diferente na vida do Hélio, da irmã, olha só, a irmã está com um brilho diferente, a irmã vivia com a cara fechada, agora não, a irmã tem um brilho diferente na vida dela. Querido, as pessoas olhavam para aquele endemoniado e falavam assim, não, tem algo diferente na vida dele. Jesus fez a diferença na vida dele, Jesus fez a diferença na minha vida, Jesus fez a diferença na sua vida, e Jesus vai fazer a diferença na sua vida também. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja, querido, os milagres que ele operou. Veja os milagres que ele operou. Ele transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes, aplacou a tempestade. E aí eu te pergunto, deixa eu fazer um negócio que os meninos fazem aqui. Só para mim ficar pertinho, milagre, milagre.
Fiz 65 agora, hein? Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema, Eduardo? Não precisa falar, não. Qual é o seu problema, irmã, irmão? Né, dona Lila? Irmã? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Será que o seu problema, a situação que nós passamos às vezes, né, Miguel? Será que é tão difícil que Jesus não possa resolver? Será que Ele não pode operar o milagre, né, Cláudio, na nossa vida? Pergunta para o seu irmão do seu lado, qual é o seu problema? Será que Jesus não pode operar um milagre? Hoje é noite de milagre. Hoje Jesus está dizendo para você, eu posso ainda operar milagres. Querido, por que eu estou falando com tanta autoridade? Eu estou dizendo com tanta autoridade, porque Ele mesmo disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 70. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio de vós. Então não tem nada impossível. Eu não sei como que você chegou aqui essa noite, qual é o milagre que você está precisando, como que você precisa que Ele opere na sua vida, mas de uma coisa eu posso garantir para você, Ele está aqui no nosso meio, Ele vai operar. Maria Lúcia, Ele vai operar na sua vida. Leni, Ele vai operar na sua vida. Irmã, Ele vai operar na sua vida. Ele é o Deus que transformou a água em vinho, curou esses cegos que nós lemos aqui na palavra dele, curou o coxo, ressuscitou mortos. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quando ele chega ali na cidade de Naim, ele depara com um enterro. Olha o problema, querido, você está dizendo talvez que o seu probleminha é difícil para Jesus resolver. Essa mulher, ela era uma viúva, a Bíblia diz que ela era viúva, não tem nome, mas era a viúva de Naim. E o que ela estava fazendo? Ela estava enterrando o seu único filho. É problema ou não é? Você enterrar o seu único filho, enterrar um filho já é difícil, enterrar o seu único filho, e ainda viúva. É esse Deus que eu estou trazendo para você a mensagem, para que você entenda que Ele pode operar na sua vida. Ele chega na casa de Jairo, a filha de Jairo também estava morta. E ele ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo. Marta e Maria mandam avisar para Jesus que o amigo dele... Quantos aqui é amigo de Jesus? Eita glória, só tem amigo de Jesus. Quantos aqui é amigo do mundo? Ninguém. Eita glória, não levanta a mão você em casa não. A Bíblia diz que Marta e Maria mandam avisar para Jesus que o amigo dele estava doente. E ele não vai lá. Quando ele chega, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. É esse Jesus, querido, que eu estou pregando para você que está aqui, para você que está em casa. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele chega ali e diz, tirem a pedra. Lázaro vem para fora. Ninguém acreditava mais que Jesus ia poder operar aquele milagre ali, mas ele operou. Por que eu estou trazendo isso, Amaury? Porque para você entender que as lutas que nós passamos é nada diante do Senhor. Não existe nada que Ele não possa resolver. Aleluia. Qual é o seu problema? Sabe por quê, querido? Que às vezes nós desesperamos.
é porque nós não olhamos para o alto. Nós não olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Se eu te pedir, querido, para você trazer à sua memória uma imagem do mar azul, aquele mar bonito, você vai trazer à sua memória. Se eu pedir para você trazer à sua memória o céu, você vai trazer à sua memória um céu azul, limpinho, sem nuvens. Um gramado verdinho, como estava lá em casa esses dias, depois que o negão cortou. Você vai trazer a memória, você vai visualizar aquilo. O que é que eu quero trazer, querido, para você? Para que você visualize, querido, o seu milagre. Que nesta noite você possa trazer à sua memória aquilo que você está precisando da parte do Senhor. Que você possa dizer como esse cego disse para Jesus: eu quero ver. Coloque para ele: eu quero que o Senhor opere na vida do meu esposo. Eu quero que o Senhor opere na vida da minha esposa. Eu quero que o Senhor faça a obra na vida do meu filho, da minha filha. Senhor, eu quero que o Senhor abra portas para mim. Eu preciso, Senhor. Traz isso à sua memória. Abra comigo aí, querido, só para nós encerrarmos. Mateus 19. Para nós fecharmos a mensagem. Mateus capítulo 19, versículo 26. Amém? Vamos ler o 25, olha assim. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Pode soltar a música aí, irmão. Fique de pé, irmãos. Vamos orar. Eu quero que você preste atenção na música. Que você ore aí, apresente ao Senhor a área da sua vida que você precisa de um milagre. Mas feche seus olhos, só fica ouvindo a música. E à medida que eu for orando também, você vai prestando atenção. Feche seus olhos. Porque eu não posso te oferecer nada, eu não posso te proporcionar nada. Deixa um pouquinho só mais baixo, pouca coisa. Eu não posso te proporcionar o milagre que você precisa. Mas esse Jesus que eu ministrei aqui nessa palavra, Ele pode fazer algo por você. Ele pode realizar o milagre na sua vida. Foi Ele que ressuscitou o único filho daquela viúva. Foi Ele que ressuscitou a filha de Jairo. Foi Ele que trouxe à existência aquilo que não existia mais. Como está escrito lá no livro de Hebreus 11. É Ele, querido, que vai trazer, é Ele que vai materializar. Feche seus olhos, firme a sua mente, firme o seu pensamento no Senhor. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor opere lá na minha casa, na vida da minha mãe, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu esposo, da minha esposa. Eu preciso, Senhor, que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Aleluia. Pode levantar um pouquinho, irmão. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Pai, cada um dos teus filhos, Deus, que estão aqui nesta noite, aqueles, Senhor, que estão nas suas casas, que estão assistindo também esse culto, Senhor, via internet.
Pai, que o Senhor possa tocar, visitar, assim como o Senhor fez com aquele servo daquele centurião, que o Senhor mandou uma palavra lá na casa dele, Pai, e ele foi tocado. Deus, que o Senhor possa também, Senhor, enviar uma palavra até a casa de cada um dos teus filhos, Deus, que estão assistindo esse culto, que ouviram esta mensagem e sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus, visita, Deus, cada casa, cada lar, cada família, Pai, transforma, muda, Senhor, realiza o milagre, porque o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te glorificamos, Deus, e te exaltamos o teu nome. Pai, que o Senhor possa confirmar, Deus, através de cada vida, Deus, que está aqui, de cada vida que está em casa, Deus, que o teu milagre, Senhor, vai chegar, o teu milagre, Senhor, vai concretizar, Deus, aquilo que os teus filhos, Deus, memorizaram ali, que o Senhor, aí do seu sublime trono, Deus, que o Senhor possa materializar, como diz o profeta lá em Hebreus, Deus, trazer à existência aquilo que não existe, Pai, materializar no plano físico o milagre para cada um dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus eu oro e te apresento a vida de cada um dos teus filhos para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, querido. Que Deus possa continuar abençoando você que está aqui e você que está em casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Hoje nós estamos iniciando, a Mauri deu a introdução, falou de todos os milagres, né? Deu a introdução dos milagres de Jesus. E realmente eu estava falando ali com os diáconos, né? Jesus continua fazendo milagres. Fala para o irmão que está do seu lado. Jesus continua fazendo milagres. Amém? Irmãos, diz Hebreus, no livro de Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Se você talvez chegou aqui nesse culto enfermo, você pode sair daqui curado. Né? Talvez você chegou aqui com uma situação difícil, onde o pastor, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada. Deus pode fazer na sua vida. Deus é poderoso. Diz a Bíblia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Que você saia daqui nessa noite meditando. Não há nada impossíveis para Ele. Ele é poderoso para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Mauri. Então, a partir de hoje, todas as quintas, estaremos aqui ministrando sobre os milagres de Jesus, aprendendo com os milagres de Jesus, em nome de Jesus, ok? Irmãos, tem cantina após o culto, um quibe abençoado ali, feito pela Regina e pelo Duda, e eles ofertaram a cantina hoje, amém? Então, irmãos, por favor, isso aí, fecha a porta da esperança, para os irmãos saírem tudo de lado, amém? Não vai embora sem comer um quibe lá na cantina, tem quibe para todo mundo, em nome de Jesus, e a cantina aí abençoada, ofertada pelo Duda e pela Regina, amém? Então, você pode ir lá e abençoar a igreja do Senhor, ok? Irmãos, domingo não haverá escola bíblica dominical, amém? Por que não haverá escola bíblica dominical? Pelo fato de ser o dia das mães, e a gente libera a escola bíblica dominical, mas tem funções aí o final de semana. Sábado de manhã, os irmãos, principalmente os homens que puderem, eu quero contar com vocês, nós vamos lavar o pátio aqui na parte da manhã, 8h30, a partir de 8h30, né, negão? A partir das 8h30 da manhã, nós estaremos lavando o pátio. A chuva já ajudou, mas estaremos lavando o pátio aqui. Então, você que quer vir ajudar no sábado pela manhã, dê o seu nome, vem para cá e nos ajude para a glória de Deus, ok? Domingo de manhã, os irmãos da mesa de som, dos instrumentos, estarão montando os instrumentos ali fora. E juntamente com os irmãos, nós precisamos também de colaboradores a partir de 9 horas, para que a gente pegue todos os bancos e coloque lá,
Amém? Então, os irmãos disponíveis aí, quem está disponível comigo domingo de manhã para vir? Amém? Tem 4, 5, 6, 7. Tem gente, aí está a glória. Julinho, vai estar aqui? Amém, glória. Pelo menos uns 10, irmão. Tem 50 bancos. Se 10 vier, carrega 10, que é de dupla. Amém? Vem mais gente, quanto mais gente, rapidinho a gente monta a estrutura aqui. E domingo à tarde, o nosso culto de Santa Ceia. Quem vai estar presente? Glória a Deus. Santa Ceia vai começar às 5 horas da tarde. Tem uma presença confirmada. Pergunta de quem? De quem? Primeiro lugar, Jesus, irmão. Ele já está na casa. E o segundo lugar é o drone. Vai vir filmar também. Os irmãos gostam do drone, né? Me perguntaram, vai ter drone dessa vez? Vai, pode ficar tranquilo que vai vir o drone filmar o nosso culto. Então, em nome de Jesus, traga um convidado, né? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Vai ser um culto também festivo, irmãos. Nós vamos apresentar 13 novos membros na igreja. Vocês nem estão felizes, gente? Vou falar de novo. Você não sabe o que é para o pastor isso não, gente. Para você talvez não é nada, mas para mim é tudo. Você não gosta de foguete, não. Se pudesse, soltava até foguete. Porque é bênção demais. 13 novos membros. A escola de batismo está com 10 pessoas fazendo a escola de batismo para a glória de Deus. E a gente vê que a mão do Senhor tem nos abençoado de uma forma especial. Amém? Então, domingo, 17 horas, nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor. E depois do culto vai ter um momento de confraternização. Vai ter uma canjiquinha abençoada, vai ter caldo de feijão, vai ter brigadeiro, vai ter palha italiana na cantina. Amém? Então, vem para cá, meus queridos, participar desse culto especial, confraternizar conosco e glorificar o nome do Senhor. Posso contar com vocês? Quem vai trazer um visitante? Tá, glória. Traz um visitante que é benção pura. Amém? Vamos agradecer a Deus? Deus, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra em nossos corações, pela vida de cada um dos seus servos que estão aqui neste lugar, pela vida, Senhor, do teu servo que trouxe a palavra do Senhor em nossos corações nessa noite, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, conhece a necessidade da alma dos seus servos. E eu peço ao Senhor, realiza o milagre no coração dos teus filhos. Esses que precisam, estão com o coração sangrando, precisando de cura, de um milagre, de um toque do Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor, toca esse coração, toca essa vida, removendo, repreendendo tudo aquilo que não provém de ti e abençoando os teus servos para a glória do teu nome. Eu oro assim, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, está encerrado um final de semana abençoado.